Deixa eu continuar aqui, senão o Gustavo me chama a atenção, viu, gente? O tempo está estourando. Obrigado, Stanley. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente, agora nós vamos falar sobre o cenário nacional, né? Olha só, o julgamento, eu estou na Câmara 3, é isso, produção? Na 2, o julgamento da chamada trama golpista será retomado hoje, quando serão conhecidos os votos dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal pela absolvição ou condenação de Jair Bolsonaro e outros 7 réus. Eles são acusados de formar uma organização criminosa que atuou para dar um golpe de Estado e manter o ex-presidente no poder, mesmo após a derrota nas urnas nas eleições de 2022. Até agora, os ministros ouviram os argumentos da acusação, que pediu a condenação de 8 réus, e as defesas, que negaram a participação dos acusados e pediram absolvição por falta de provas. No Supremo, a expectativa de que as sessões desta terça-feira sejam destinadas para os votos dos ministros Alexandre de Moraes, que é o relator, e também Flávio Dino. São esperados os votos longos, viu? Agora os ministros vão apresentar o que pensam sobre a acusação da Procuradoria-Geral da República. Os ministros vão dizer se as provas reunidas ao longo de todo o processo confirmam que houve um golpe e ainda se há elementos que comprovam a participação de cada um dos réus nos crimes. Este é o terceiro dia do julgamento, que começa às 9 horas, daqui a pouquinho, né, e deve ir até o meio-dia, depois de uma parada ali, e aí retoma às 2 da tarde, com encerramento às 7 da noite. A primeira turma do STF ainda continua o julgamento amanhã, no período da manhã. Na quinta-feira, com um dia extra solicitado pelo relator Alexandre de Moraes e com a finalização na sexta-feira. Os 2 últimos dias serão reunidos de manhã e também à tarde. Então tá aí, hoje o Brasil voltado, né, com os olhos voltados para esse julgamento. A gente vai começar então com a Ana Flávia Rezende. Vamos começar pelas mulheres, as damas primeiro, né, Ana Flávia? Bom, muitas pessoas já estão aí dizendo que já esperam realmente a condenação de Bolsonaro. A defesa, claro, utilizou os argumentos de que não há provas. E aí, Ana Flávia, diante de todo esse trabalho da defesa, realmente não tem saída, de fato? É uma condenação mesmo para Jair Bolsonaro e os outros 7 réus? Alex e quem está nos assistindo, é sempre bom a gente reafirmar que esse é um julgamento histórico e está sendo criada uma jurisprudência a partir dele. É a primeira vez que um presidente do Brasil se relaciona tão de perto com a população via redes sociais, e todas essas questões são questões novas para o ordenamento jurídico brasileiro. Então, daí a margem para o julgamento dos juízes, naturalmente, ela é maior. Eles precisam decidir sem nenhuma base e apenas no que a gente já tem escrito. Então, é natural que se comecem essas especulações de que vai ser condenado, não vai ser, então não tem provas. Porém, o que eu tenho para dizer é que a justiça, ela é capaz de decidir e nos cabe confiar no nosso ordenamento. Se o que nós temos é uma corte plena para julgar o ex-presidente a partir do que aconteceu, o que nós enquanto cidadãos temos que fazer é avaliar e aguardar esse julgamento com muita paz, com muita tranquilidade. Caso isso não aconteça da forma com que tem a acontecer, a Constituição, ela também prevê vários instrumentos, várias ferramentas onde isso pode depois ser questionado, pode ser revisto, pode ser investigado. Onde eu quero chegar aqui, essa emoção, essa energia colocada nesse ponto não é saudável para nós enquanto sociedade. Nós precisamos, nesse momento, confiar nas nossas instituições e confiar no que pode ser feito, tanto no julgamento quanto na auditagem desse julgamento, na auditoria das ações de quem está julgando, porque vai acontecer posteriormente, com certeza. José Menezes, eu sei que você não é um advogado, não é um jurista, mas eu queria a sua opinião justamente sobre isso, José. O que você acha que pode acontecer depois do julgamento? Porque tem muitas pessoas, inclusive, né, torcendo para que, assim que terminar o julgamento, Bolsonaro já seja direcionado para um presídio.
Eu sei que os casos são diferentes, mas eu me lembro muito bem que na época do presidente Lula, né, o José, Lula demorou ainda um ano, né, para ser preso. Houve aí, inclusive, a defesa entrou com os chamados embargos infringentes, que foi dando uma enrolada ali. O que você acha que vai acontecer? Julgou, vai para a cadeia, a defesa de Bolsonaro ainda vai tentar aí recorrer a algum recurso? Não, de qualquer forma, a prisão a gente acredita que não seja imediata. Isso aí como você disse, como aconteceu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Veja bem, eu tenho acompanhado alguns pensamentos de alguns juristas. Eu gosto muito de ouvir, por exemplo, o André Marcília, que é um jurista que também é comentarista, e ele cita algumas coisas. Nesse caso específico aí desse julgamento, veja bem, o ponto divergente aí pode ser o ministro Luiz Fux, né? Que ele pode ter um ponto divergente com relação não só à questão das penas, porque agora começa a questão de aceitação de condenação, e na sexta-feira vem a questão, me parece, aí da dosimetria e tudo mais. Mas se houver uma divergência em algumas questões, pelo menos duas questões do que está sendo apresentado aí contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também contra os outros réus, aí sim pode haver, inclusive, o direito dos embargos infringentes, né? Então, se não houver, se for unanimidade, os 5 ministros decidirem pela mesma ação, ou seja, por todas as condenações e com as condenações... Mas isso é muito difícil, né, José, de acontecer. Aí já não tem mais, aí seria outro mecanismo que poderia ser tratado, mas não como embargos infringentes, que seria muito difícil reverter. Então, mais ou menos nesse sentido. Mas eu acredito que imediatamente não vai ter como determinar, logicamente, o imediato cumprimento da prisão e depois vem as definições, mesmo porque não se sabe que pela idade, pela condição física do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vai ficar em prisão domiciliar, se ele vai ficar numa prisão direcionada, como muita gente já falou, em Papuda. Não acredito que um ex-presidente vá ser jogado numa Papuda, ele teria que ir aí para uma prisão da Polícia Federal ou então do próprio Exército, seria mais ou menos nesse sentido. Mas existem muitas especulações e a gente espera o bom senso, né, dos ministros do Supremo, não só na questão do julgamento em si, mas também com relação às penas, viu, Alex? Tá certo. Alex, sim. Também como tem que ser, né? Toda essa discussão, ela precisa ser ampla, não pode ser feita a mesma toque de caixa, é o julgamento de um ex-presidente da República, uma figura que merece todo o respeito, especialmente... E até mesmo para a população entender, porque tem muita gente que está achando o seguinte, condenou, já vai preso. Então a gente está aqui justamente para tentar entender o processo, como o próprio José falou, ele tem ouvido bastante outros juristas para a gente poder esclarecer para a população, né? E lembrar também que o ex-presidente Jair Bolsonaro já está inelegível. Então, assim, esse já foi, o processo já determinou a inelegibilidade dele por 8 anos. Então, o que acontece agora é o julgamento quanto à abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, candidato ano que vem, ele já não vai ser mesmo. Tá certo, José e Ana Flávia. O que a gente nota que a população não está entendendo, Alex, é o seguinte: na época da Lava Jato, foram 200 delações premiadas, e essas delações premiadas todas com provas através de planilhas com nomes e apelidos escritos naquelas planilhas, onde as empresas, para receber um dinheiro do BNDES, eram obrigadas a pagar propina, né, para muitos políticos, né? Nesse sentido, havia-se prova consistente com relação, né, a gente sabe muito bem como que acontecia essa questão, que era 3 a 10% que políticos recebiam para direcionar ali esses contratos através ali do BNDES. Uma das principais empresas que foi beneficiada é a Odebrecht, depois agora mudou para o nome de Novo Honor, tem a OAS, tem muitas empresas e também até empresas de comunicação também foram beneficiadas nesse sentido, né? Então é muito complicado quando a gente vê a população não acreditar, a população não vê de fato uma prova consistente com relação a esse julgamento do presidente Jair Bolsonaro. Tem apenas a suposta trama golpista e tem também alguns e-mails vazados de grupos de WhatsApp que indicam aí essa questão da construção de um golpe de Estado, né? Sem armas, sem nada. Então é isso que a população não está entendendo. Simples assim. Tá certo. Ana Flávia e Josiel, e também você que está em casa.